Vou atualizar vocês sobre as primeiras informações do Clube de Regatas do Flamengo, galera. Parceiro, os bastidores do Flamengo que vai aí, né, quentíssimos, né? O Flamengo que agora já sabe qual será o seu adversário nas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores e também, né, já sabe que tem o Grêmio agora pela frente no Brasileiro, o Flamengo que agora tá recalculando toda a rota, né, refazendo todo o planejamento. Afinal de contas, né, o Flamengo conseguiu ali, até esse momento, os seus objetivos. Qual era o primeiro objetivo, Júnior? Classificar, lógico, ali na Libertadores, que é a nossa obsessão pelo Tetra, pela Copa. E também, né, lógico, assumir o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Conseguimos! Outra coisa que também nós conseguimos, qual foi, Júnior? Passar para as oitavas da Copa do Brasil. Ou seja, galera, até aqui, tá? Até esse momento, o Flamengo conseguiu concluir todos os seus objetivos. Ganhar o Campeonato Carioca, ganhar ali, né, no caso a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, chegar no topo da tabela e classificar para a fase de mata-mata das duas competições, Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, estamos até esse momento, né, dentro aí de todas as possibilidades de títulos na temporada, né? E agora, lógico que o Flamengo tem que replanejar tudo, né? Pegar aquilo que deu certo, abraçar e levar adiante, pegar aquilo que não deu certo, descartar e refazer tudo novamente, porque afinal de contas, não é porque também que classificou em todas, né? Chegou aí no topo da tabela que tudo é mil maravilhas. Tem erros e tem acertos, e aí os erros estão aí para serem corrigidos, tá? Vou lembrar vocês, galera, agora que o Flamengo já sabe que vai enfrentar o Bolívar, né, nas oitavas, caiu novamente, né, o time do nosso grupo. Vou lembrar vocês, não sei se vocês se lembram, tá, dos últimos adversários do Flamengo, dos anos anteriores nessa fase aí de mata-mata, né, da Libertadores, nas oitavas. Você lembra quem nós enfrentamos ano passado? Isso não tem como esquecer, né? Ano passado foi trágico, então é lógico que a gente vai lembrar. Mas e os anos anteriores até 2019? Você lembra? Não lembra? Então eu vou lembrar você agora nesse momento, tá? Só para você saber, em 2019, né, que é o grande ano mágico do Flamengo, onde tudo começou, o Flamengo teve pela frente nessa fase, tá, da Libertadores, o Emelec. Como se esquecer, né, daquele jogo do Jorge Jesus, produção. Lembra? Foi o jogo onde o Rafinha foi escalado como ponta, vocês lembram bem disso? E também teve um problema ali, não só o resultado, claro que foi um problema, mas também o Diego Ribas, né, foi onde o Diego fraturou ali o pé, lembra disso? Cara, foi feia a cena, hein? Até hoje eu tenho, ó, na minha memória. O Diego Ribas fraturou o pé e é claro que foi terrível, né, aquela cena ali dele no chão e tal, mas o Jorge Jesus, que tinha acabado de chegar ao Flamengo, né, fez algumas mudanças no time, colocando o Rafinha para jogar como ponta pela direita, e aí o Flamengo, né, não funcionou naquele jogo, perdeu a partida por 2-0 lá no Equador, e todo mundo pensou que era o fim, né, que estava tudo perdido, mas aí entrou em cena, quem entrou em cena, produção? Fala pra gente. A nação rubro-negra, né? A nação rubro-negra começou a criar um movimento que foi crescendo, foi ganhando corpo nas redes sociais, nos canais de YouTube, nas plataformas, nas ruas. E aí, meu parceiro, foi aquele jogo da virada, né? O jogo que todo mundo falou, agora vamos virar esse jogo. Vamos virar, Mengo. Vamos virar, Mengo, lembra disso? E aí, fizemos a Rua de Fogo, estava lá, né? E aí o Flamengo conseguiu, já no início do jogo, com o próprio Rafinha, né? O Flamengo conseguiu ali um pênalti, né? Foi marcado pro Flamengo, fez o gol logo no início, foi pra cima e conseguiu o segundo gol, que gerou, né, o placar igual. Ou seja, o Flamengo perdeu lá no Equador por 2-0 e depois venceu no Maracanã por 2-0, levando, né, para as penalidades, que foi o haja coração, né, meu parceiro? Mas no final tudo deu certo, o Flamengo ganhou, virou o jogo e aí o resto da história você sabe, né, que foi espetacular, aonde o Flamengo conseguiu o seu título após 38 anos ali, o seu bicampeonato de Libertadores, né? Então 2019, você já sabe, você lembra muito bem, né, que nessa fase enfrentamos o Emelec, foi a grande virada de chave do Flamengo. Quem sabe, galera, essa também não será a grande virada de chave para esse Flamengo do Tite agora, né? Foi exatamente nessa fase aonde tudo começou, naquele grande ano mágico de 2019. Alô, Tite, olha a coincidência, hein?
tem aí a possibilidade de uma grande virada de chave, inclusive para cima de um adversário que a gente já conhece, que caiu no nosso grupo. No ano de 2020, esse ano foi bem ruim, né? Ali nessa questão de Libertadores. Por quê? Foi o Rogério Ceni, né? Vocês lembram bem, no ano de 2020, você sabe quem foi o adversário? Esqueceu? Já dei a planta. Rogério Ceni, Racing, né? O Racing que também caiu no nosso grupo no ano passado, classificou em primeiro, inclusive, né? E o Racing, na ocasião, né, lá na Argentina, né? Eles simplesmente empataram com o Flamengo em 1-1 e depois no Maracanã foi o mesmo resultado, tá? Então o time do Rogério Ceni, assim como o time de 2019 acabou indo para as penalidades, também, né, foi 2 placares iguais e acabamos perdendo, né, dessa vez nas penalidades, né? Então o Flamengo foi eliminado nessa fase para o time do Racing, né, em 2020 com o Rogério Ceni. Já em 2021, você lembra quem era o treinador? Robozinho, Michael, não dá para esquecer, era do time, né? Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho era o treinador de 2021, foi um ano trágico também, né? O Flamengo perdeu a final pro Palmeiras. Mas nessa altura da competição, o Flamengo, né, tinha pela frente como adversário, você sabe quem era? Defensa e Justiça da Argentina. E ali, né, o Flamengo não decepcionou, o Flamengo do Renato Gaúcho. Venceu o primeiro jogo na Argentina por 1-0 e depois, né, conseguiu no jogo da volta vencer o Defensa e Justiça por 4-1. Jogo em Brasília, né, meus amigos? O Flamengo conseguiu ali uma vitória, fazendo 5-1 no placar agregado e passando tranquilamente para a fase, né, de quartas de final. Ano passado, não tem como esquecer, foi espetacular. Tá? Ano passado você lembra, é lógico, né? Na verdade, ano passado não, ano retrasado, 2022. Ano passado a gente foi trágico, mas em 2022 foi bom. Por quê? Porque o Flamengo tinha ali quem? O Dorival Júnior. Ah, parceiro, aí sim, hein? O Dorival, nessa fase de mata-mata, não perdeu nenhuma partida. O Dorival, né, que conseguiu fazer a maior campanha da história da Libertadores, vencendo todos os confrontos de ida e volta, né? Todos os confrontos foram vencidos pelo Dorival. E nessa altura do campeonato, nós enfrentamos o Tolima. Lembra o Tolima? Tolima na Colômbia? Exatamente, enfrentamos o Tolima, né, onde não tem como esquecer lá o Andrés Pereira, né, o Andrés Pereira que fez um golaço, né, logo quase na despedida dele, né, fez um gol jogando lá na casa dos caras e aí conseguimos a vitória por 1-0 e depois, meu parceiro, aí depois o Pedro deitou e rolou, né? Depois ali no Maracanã foi aquele jogo espetacular, foi aquela lapada de 7-1, parecia até o Vasco, né? O Tolima ali tomando uma lapada daquelas no Maracanã e o Flamengo conseguiu a vitória por 7-1 no agregado, 8-1 para o Flamengo, né? O Flamengo conseguiu ali, né, um saldo de gols avassalador numa oitava de final e todo mundo achava que o Flamengo não iria sucumbir nessa temporada, né? E não foi o que aconteceu. O Flamengo acabou terminando campeão da Libertadores e também da Copa do Brasil, mostrando para todos os antes, né, que o Mengão é sim um time copeiro, né, e sabe jogar esse tipo de competição e sabe ser campeão em Copa também. Depois, né, galera, foi um ano ruim, que aí já vem 2023, foi o ano passado onde o Flamengo jogou 7 competições e perdeu todas as competições, mas é um ano para ser apagado, né? O Flamengo teve pela frente nessa altura da competição o Olímpia do Paraguai, né? O Olímpia do Paraguai que terminou ali como um dos melhores, ou melhor segundo colocado, na verdade o Flamengo, né, no ano passado se classificou em segundo, na verdade, né? Parceiro, o Flamengo se classificou, era o grupo Alcas, Nublense, né? Tinha ali o Racing, o Flamengo se classificou em segundo, o Flamengo acabou caindo com o Olímpia do Paraguai, que estava no pote 1 e o Flamengo acabou perdendo o jogo, né? O Flamengo ganhou por 1-0, né? O time, quem era o técnico? Jorge Sampaoli, ganhou por 1-0 no Maracanã e aí depois foi jogar lá aqueles gols de cabeça, aquelas falhas, né, dentro da área de jogada aérea, não tem como esquecer. 3-1, o Flamengo foi eliminado, né? Conseguimos ainda fazer o gol, tomamos a virada, né? A gente venceu no Maracanã por 1-0, fizemos o gol lá, cara, que estava 2-0 no placar para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo estava com o jogo na mão para passar de fase. E aí, né, de repente começou a relaxar na partida, foi tomando um gol atrás do outro ali de jogadas aéreas e acabamos sendo eliminados. O Flamengo perdemos por 3-1, o jogo no agregado ficou 3-2, né? Então só foi para você lembrar. E agora temos o
qual será a história, né, de 2024. Agora temos aí o Bolívar pela frente. Eu espero, sinceramente, que seja um grande jogo do Flamengo e vou falar para vocês. Eu gostei de ter caído contra o time do Bolívar. Júnior, mas é o mais difícil, é a altitude. Cara, eu não acho. Eu acho que poderia ter sido pior enfrentar o River Plate, o Palmeiras, o Atlético. Acho que seria um jogo muito mais competitivo, muito mais pegado, né? Ter que jogar lá na grama sintética ou jogar na Argentina, né? Ali a gente sabe contra a arbitragem, que você sabe que a Conmebol puxa uma sardinha para os times argentinos. Então eu, sinceramente, ficou de bom tamanho. É lógico, não é o adversário mais fácil, nem de longe, nem de perto, mas ficou de bom tamanho porque é um adversário que o Flamengo já jogou, já conhece, e o primeiro jogo é aqui, dá pra fazer o resultado nesse primeiro jogo, e aí, meu parceiro, sobe classificado tranquilamente, nada de reserva. Ah, o Flamengo ganhou de 4-0 aqui, irmão, sobe com os titulares e vai com os titulares. É Libertadores. Eu acho que agora já aprendeu, né, a lição. Tite já aprendeu a lição que não deve poupar jogadores em jogo de Libertadores. Por mais que o Flamengo faça 4, 5, não interessa o placar. Libertadores, como já dizia o João Guilherme, é traiçoeira, né? Então, meu parceiro, não tem negócio de poupar, não. É ir com força máxima, é ir com o que tem de melhor para esse confronto, tá? Independente do resultado do primeiro jogo e jogar sério, jogar pra ganhar lá e quebrar esse tabu de uma vez por todas, né? 3 jogos e 3 derrotas, tem que acabar com isso logo. É, parceiro, 83, 2014, 2024 e agora, né, 2024, jogando de novo lá? Vamos lá, pra ganhar e quebrar essa escrita de uma vez por todas. Eu tô confiante que o Flamengo vai passar por esse time do Bolívar. Queria perguntar a você aqui, você acha que tá confiante no time do Flamengo? Flamengo que deu uma virada de chave. Não tem como negar, tem que dar o braço a torcer, virou mesmo a chave, né? Até porque engatou algumas vitórias, conseguiu aí chegar nos resultados alvos, né? Como eu falei, classificar para as fases de mata-mata nas competições, né? E também chegar ao topo da tabela no Brasileiro. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo, tá percorrendo, tá conseguindo, tá evoluindo e eu acho, sinceramente, que o Flamengo vai conseguir nos dar uma resposta boa, né? Se continuar nessa pegada. Não pode voltar aquele time arame liso, que cerca e não faz gols. Aí não. Mas se continuar nessa pegada aí que do jogo contra o Vasco, contra o Corinthians e contra o próprio Bolívar aqui no Maracanã, tem tudo para ser um ano bom. Ainda mais que agora tá chegando próximo da janela, vai ter os reforços. Então eu acho que o Flamengo vai engrenar de vez. Mas queria perguntar a você sobre a sua motivação para esse confronto contra o Bolívar. Coloca aí nos comentários. Agora falando sobre a questão, galera, dos jogadores que estão servindo as suas seleções, né? A gente sabe que o Flamengo vai perder 5 jogadores, né, para essa Copa América. Os 4 uruguaios, né, Varela, Dela Cruz, Arrascaeta e Matias Vinha, e o chileno Pulgar, né, que já se apresentaram, né? O chileno Eric Pulgar e os 5, né, já se apresentaram ali as suas seleções, tá, galera? Só para vocês saberem, né? Muita gente acabou me perguntando, Júnior, quais os jogos que nós vamos perder os nossos atletas, né? Flamengo que agora tá no topo da tabela, galera. E quando você tá no topo, você vira alvo, parceiro. Você já viu ali quando, né, tem ali, você vê o passarinho na árvore, irmão? O passarinho ali na árvore, você sabe que é alvo, né? Então, parceiro, ó, a gente tá no topo e tá no topo, você é um alvo de todo mundo tá ali, ó, só pra, né, te apedrejar, a verdade é essa, você sabe como é que funciona. Então, o Flamengo hoje é alvo e vai ter que se virar, né, pra poder mudar essa situação, tá? E aí, vamos ter que fazer um salada mista. Você sabe o que é um salada mista? É um time misto, vai ter que montar ali, vai ter que dar um jeito pra poder segurar alguns jogos. Quantos jogos, Júnior? 9. Tá? Serão 9 partidas que o Flamengo ficará ausente desses atletas, esses 5 atletas que eu passei para vocês. Quais as partidas? Pega aí, ó. Grêmio, próximo confronto agora no dia 13, né, que nós temos contra o Grêmio no Maracanã, ou seja, não teremos os nossos atletas. O Flamengo até fez uma solicitação para, né, a delegação argentina e chilena para o Flamengo conseguir trazer esses jogadores e depois ele levava de volta, eles não aceitaram, tá? Então o Flamengo não vai ter, né, os nossos 5 jogadores, o quinteto contra o Grêmio, tá? E detalhe, né? São jogadores titulares, todos titulares, porque o Pulgar agora voltou, o Alan tá lesionado, vou falar sobre ele já já. E aí, o Pulgar titular, Varela titular, o Vinha que tá jogando no lugar do Ayrton Lucas titular, o Dela Cruz e o Arrascaeta. 5 jogadores, galera. Perdemos 50% do nosso elenco titular, porque 5 mais 5, 10. Os titulares, jogadores de linha, mas o goleiro, ou seja, desses jogadores de linha, perdemos 5. Perdemos metade do nosso elenco titular.
Isso é muita coisa, cara, que absurdo uma coisa dessa, né? As competições não pararem, o Flamengo perdendo 5 jogadores titulares, isso é surreal, né? O nosso meio-campo todo foi deslacerado e as nossas laterais, tá? E aí, o Flamengo não vai ter esses jogadores contra o Grêmio, agora no dia 13, contra o Atlético Paranaense, que é o outro jogo, né, no dia 16, contra o Bahia no dia 20/6, e olha, jogo de 3 em 3 dias, hein, galera? Dia 16 para 24, mas do dia 20 pro 23, 3. Do dia 23 pro dia 26 contra o Juventude, mais 3. Aí do dia 26 contra o Cruzeiro pro dia 30, mais 4. Ou seja, Cruzeiro dia 30, ou seja, um jogo a cada 4 e 3 dias, hein? A gente vai ter que se virar com o time que tem. Aí depois vai ser o Atlético Mineiro, então, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Cuiabá e Fortaleza. Esses são os 9 confrontos que os nossos jogadores estarão fora, cara. Realmente surreal, né? Essa perda do Flamengo, galera. Queria que você, né, colocasse aqui nos comentários qual time você acha que seria aí, né, ideal para esses confrontos. Quer ver? Tem um rascunho aqui, mais ou menos, que o Tite poderá escalar para esse jogo aí. Você quer? Vou passar para você agora. Goleiro Rossi, que não foi convocado, né? O Wesley na lateral direito. Meu Deus do céu. Mas deu passe agora no último jogo contra o Vasco. Quem sabe, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira. Opa, zaga boa, titular, né? Ayrton Lucas, lateral bom, não foi convocado. Igor Jesus ou Alan, dependendo aí da lesão do Alan, né? Inclusive parece que ele não vai ficar apto pro dia 13, tá? Então é uma lesão de grau 1 para 2, né? Mas a previsão é que ele não fique apto. Já vou falar sobre ele. Gerson, beleza, titular. Lohan também jogando muita bola. Everton Cebolinha, titular da posição. Luiz Araújo pela direita e Pedro. Galera, não é um time desprezível não, tá? Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Igor Jesus ou Alan, Gerson, Lohan, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. É um time legal, tá? É um bom time, mas é claro que não é ali o ideal, né? Não é o time que nós precisávamos para continuar, né, ali deslanchando aí, ganhando cada vez mais o topo da tabela. Vai ter que brigar, vai ter que jogar, até porque não tem banco de reserva, né? Esse daí deu para montar um time. Agora, para poder trocar ali, ter que substituir, equilibrar durante a partida, isso aí a gente sabe que não vai ter. Falando sobre o Alan, né, o Flamengo divulgou que ele foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa, tá? É uma lesão ali de grau 1 para 2, mas é considerada leve, tá? Mas, mesmo assim, o músculo foi afetado, né, e vai ter ali um tempo de recuperação, e aí, né, provavelmente ele não estará para o jogo, né, ele não estará ali apto provavelmente para o jogo contra o Grêmio, tá? No dia 13, que é a próxima quinta-feira. E aí, né, provavelmente o Igor Jesus deve ser preparado para esse confronto, já que o Pulgar, né, está fora. Agora, o Alan é um jogador que se lesiona demais, hein, galera? Ele teve, e detalhe, são lesões diferentes, né? Ele teve essa lesão na posterior da coxa agora, vai ficar um período fora, um bom período. Ele já teve uma ruptura da face plantar, ficou simplesmente 2 meses fora, inclusive perdendo as fases de final da Copa do Brasil do ano passado, que o Flamengo precisava dele. Aí depois ele também, quando chegou, na verdade antes, né, quando ele chegou, ele teve ali um problema na coluna, né, vocês lembram bem que ele teve aquele problema de estresse, né, na coluna, ficou vários meses fora, isso já desde quando ele era do Atlético Mineiro. Ele teve também, galera, dengue, ele teve aquela doença lá que você sabe lá, né, que tirou muita gente, tirou ele, né, ali de 10 dias, né, em 2021. Ele teve uma lesão no braço, tá, em 2018, que ficou 95 dias fora, ou seja, um jogador de 27 anos, jovem. E detalhe, lesões em várias partes do corpo, né? Coluna, braço, lesão no braço, né? Lesão na face plantar. Mano, sinistro, né? Para um jogador de 27 anos, essa quantidade toda de lesão, realmente é muito surreal, galera. Não sei vocês, mas são muitas lesões para um jogador que não tem tanta rodagem assim, né? Apesar dele já ter passado por vários times, eu digo agora, né? Muita minutagem. Agora que ele ganhou uma sequência e vai parar novamente, né? Então, o Alan não é um jogador que estoura fisicamente, é um jogador de múltiplas lesões, né? Então é algo a ser avaliado. Isso me chamou muita atenção depois que, né, foi constatada agora essa lesão novamente na posterior da coxa, tá? Beleza? Então, galera, o Alan
provavelmente fora do jogo contra o time do Grêmio, né? Agora falando uma informação aqui bem legal é sobre o Vinícius Júnior, né? Você viu a quantidade de gente, né, de torcedores ovacionando, gritando ali o nome dele e falando, né, que ele será o Bola de Ouro? Rapaz, ó, espetacular, né? Teve uma matéria, né, publicada pelo Marcos Mota, né, falando assim, o presidente do Real, quando todos pressionavam lá em 2020, né, o técnico era o Zidane, sobre a possível venda do Vinícius Júnior para trazer o Mbappé. Vinícius não se vende, o Florentino Pérez falando, não se toca. Então, realmente, né, o Florentino Pérez sempre acreditou no Vinícius Júnior, inclusive ele deu já várias declarações dizendo isso, né, que quando ninguém acreditava, ele acreditava no Vinícius Júnior, levou ele para lá. E também, né, quando pressionaram o Vinícius para vender o Vinícius Júnior para trazer o Mbappé, que agora foi anunciado pelo Real Madrid, ele falou assim, ó, não, esse daí não se vende, esse daí não se toca, e agora o moleque está prestes a ganhar a Bola de Ouro. Que dirigente espetacular, irmão. Não basta ser dirigente, né? Não basta fazer uma boa gestão, tem que ter convicção. E ele sempre teve a convicção que o Vinícius Júnior é o melhor jogador do planeta. Seria, né? E vai ser o melhor jogador. Até me arrepio de falar uma parada dessa. Beleza, meus amigos? Então é isso. Se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e, ó, deixa o seu like. Daqui a pouco eu trago mais novidades, mais notícias do Flamengo pra vocês aqui. Fica ligado, hein? Vamos que vamos, nação rubro-negra. Você acredita que o Vinícius Júnior será o melhor do mundo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!